Senhores deputados, vamos continuar nossa reunião. Tem a palavra o senhor secretário, Monsieur Chá, para a resposta às 5 questões colocadas há bocado. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço também as questões que me foram colocadas há pouco. O deputado Leon Pou Yue perguntou sobre a reestruturação dos serviços públicos e a respectiva calendarização e plano. Os serviços de administração e função pública já têm um plano geral, já elaborado, mas tem que ser implementado de ano para ano. E na nossa retrospectiva do trabalho de 2025, nós também já focamos sobre esses trabalhos. E, de acordo com o Regulamento Administrativo 13 de 2025, vamos levar a feito esse trabalho de reestruturação. E para o ano de 2026, será uma segunda fase desse trabalho, que também prevê a fusão dos serviços de operações de tráfego, serviços de obras públicas, serviços de solos e construção urbana, e depois a Direção de Serviços de Cartografia e Cadastro, que será integrada à Direção de Serviços de Solos e Construção Urbana, depois a fusão do Instituto Cultural, Fundo de Desenvolvimento de Cultura, Instituto de Desporto, entre outros. Depois isso implicará também a reorganização em termos de meios humanos. E depois, de 2027 e 2028, também iremos prosseguir esse trabalho de reforma e de reestruturação. E agora é difícil agora avançar em termos numéricos o pessoal visado. E, portanto, nós temos ainda que negociar, dialogar com os serviços envolvidos. É impossível ainda termos uma noção já sobre o pessoal visado, em termos numéricos. Em relação aos serviços responsáveis, será o SAF, o Serviço de Administração e Função Pública, que será responsável por essa tarefa. Depois, os serviços também têm os seus dirigentes, diretores de serviços envolvidos. Depois, o chefe do Executivo também irá coordenar esse trabalho de reforma. Porque todo o processo de reforma administrativa não é feito apenas por um único serviço. É coordenado pelo chefe executivo, mas executado essencialmente pelos serviços da área da administração, mas isto é coordenado e supervisionado pelo chefe executivo. Em relação às sessões de esclarecimento, também vamos ter essas ações em breve, já planeadas. Quanto ao planeamento, é impossível fazer constar tudo no relatório de linhas de ação governativa. Por isso, nós vamos dar mais esclarecimentos importantemente. Quanto à questão da versão 3.0 da conta única e o seu upgrade, e também da plataforma para associações e empresas, nós vamos levar em diante esse trabalho em 2026 no sentido da sua transformação com uma componente da inteligência artificial, assim facilitando e agilizando a experiência que os utentes irão ter no futuro quando da utilização dessas plataformas. Em relação à gestão da cota dos trabalhadores, desde o início da sua implementação, em 2020, de 30 tal mil funcionários, nós passamos a ter 31.257. De 32.641, passamos a ter 31.257 trabalhadores. E tem um trabalho que também envolveu a mobilização de trabalhadores, transição de diferentes secretarias. E em relação à implementação do Regulamento Administrativo 13 de 2025, vou dar a palavra à senhora diretora. Leão. Senhor secretário, senhores deputados, quanto aos organismos consultivos, de acordo com
o regulamento administrativo 13/2025. Já temos as regras para a criação dos organismos consultivos, o mandato e as respectivas regras. Já temos os princípios. E para demonstrar a representação desses organismos consultivos, quanto ao mandato dos membros, também temos os critérios, por exemplo, o limite máximo do mandato, e não pode exercer a função durante mais de três órgãos. Quanto à reestruturação, também vamos proceder a uma gestão centralizada. Esperamos aumentar a eficiência e vamos continuar a fiscalização e a revisão do funcionamento desses organismos. Obrigado. Além disso, sobre a progressão e o acesso intercarreiras, nós, em primeiro lugar, temos que simplificar carreiras e eliminar algumas carreiras já desatualizadas para que possa haver lugar à mobilidade. Isso, mas vamos ouvir as sugestões dos trabalhadores da função pública, vamos também avaliar as respectivas carreiras. Em relação à questão do deputado Liang Po-yu, sobre o mecanismo da escutação de opiniões da população, e também o deputado Kevin Hall também falou sobre isso. Sim, no interior da China tem uma linha aberta, 1, 2, 3, 4, 5, e nós também vamos pensar sobre isso, nomeadamente pensar em criar uma plataforma e reforçar a fiscalização, e esperemos que em 2026 vamos pensar num quadro geral para um trabalho legislativo em relação a esta matéria. E também vamos ter uma plataforma para tratar das opiniões. Vamos ter uma plataforma onde as pessoas podem falar das suas opiniões e depois o sistema consegue transformar as palavras por escrito. E vamos então introduzir isso também na conta única para que os cidadãos possam apresentar as suas opiniões. E o deputado Liang Po-yu ainda referiu sobre a formação dos trabalhadores para amar a pátria e Macau. Quer a educação patriótica, quer o amor à pátria, não é só um trabalho que temos que fazer, temos que pensar num plano geral. Como sabem, durante a minha tutela, enquanto secretário para a Segurança, nós fizemos todo esse trabalho. E em relação à tutela dos Serviços de Administração e Justiça, também vai liderar esse trabalho com a Secretaria para a Segurança e com a Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura. Não é só um serviço público, uma tutela que vai fazer isso. Em relação ao embelezamento da cidade, esse trabalho é da área do secretário para as Obras Públicas. E em relação ao campo Aventuras em Haxa, em abril, o então secretário também
falou sobre este plano e agora temos o plano já mais avançado. Em 2025 já abrimos um concurso e em 2026 vamos então iniciar uma consulta para os trabalhos para o parque de estacionamento, bem como vamos planear a construção de outras instalações e prevemos finalizar no quarto trimestre de 2027 o campo de aventuras. Em relação à questão do deputado com onsen, sobre a governação eletrônica, especialmente na computação em nuvens. Em 2019, nós já temos a computação em nuvens para que possa ter uma segurança para os nossos dados. E, portanto, o serviço de computação em nuvens funciona 24 horas por dia. Para além disso, no quarto trimestre de 2024, nós implementamos mais trabalhos para a sua segurança e esperemos que o novo sistema irá entrar em funcionamento no segundo trimestre de 2026. O novo sistema vai fazer um background ou vai apoiar a computação em nuvem caso aconteça algo no sistema de computação em nuvens. Em relação à questão do deputado Lei Wun-Kong sobre o diálogo entre os órgãos executivo e legislativo, há pouco o senhor presidente também falou comigo ao telefone e nós de facto temos um bom diálogo entre os órgãos executivo e legislativo para as propostas a serem entregues à Assembleia Legislativa. Especialmente ainda vamos rever os grandes códigos. Portanto, ainda vamos ter de dialogar esse trabalho. A nossa tutela, no nosso grupo de trabalho, vamos iniciar os nossos trabalhos e continuar a dialogar com a Assembleia Legislativa. Em relação às pessoas que atiram objetos nos altos dos edifícios, atualmente a nossa legislação em vigor é uma infração administrativa. E também temos, se alguém for atingido, nessa situação há lugar a uma sanção penal. Mesmo que não haja ninguém seja ferido, mas que se estragar algum veículo, também há normas para tratar desses casos. No interior da China e em Hong Kong, esses atos são criminalizados. Sim, podemos ainda analisar sobre esta questão e ouvir as opiniões da sociedade. Se chegarmos à conclusão que queremos criminalizar esses atos, podemos criminalizar. Sobre os órgãos consultivos, há pouco a senhora diretora já respondeu. Agora queria passar a palavra ao presidente do IAM sobre os serviços municipais, segurança alimentar. A deputada Loí bem também falou-se sobre a proteção dos animais. Faça favor, senhor presidente do IAM.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros deputados, em relação às grandes botijas de água potável ou para beber, vamos reforçar a fiscalização. Este ano nós detectamos que houve um incidente, que depois do acontecimento deste incidente, nós também reforçamos a fiscalização, alargamos a área, o âmbito de fiscalização, para além de exigir às empresas entregar os certificados, os comprovativos de testes da qualidade da água, nós também vamos reforçar as ações de fiscalização quanto aos produtos alimentares importados. Vejamos que neste momento, quanto à lista dos produtos importantes, existem 8 empresas que estão registradas. Quanto à situação de registro ou inscritos, ou seja, existem 99 tipos de produtos alimentícios, incluindo de carne. E quanto ao código único, delineado nas linhas de ação governativa, no dia 29 de setembro, que nós já assinamos um acordo com o interior da China para o desenvolvimento e a implementação do código único para o desenvolvimento dos produtos, e por isso os produtos variados, por exemplo, bolo noir, pães chineses, que incluem vários produtos alimentícios ou comidas. E a deputada Lo Yuen falou sobre a situação da proteção dos animais. Quanto à falta de instalações para levar os cães para a rua, ambular ou andar nas ruas, o IAM já definiu planos para isso. Por exemplo, em 2025, nós reordenamos a zona que fica no Monha, e também atualizamos os equipamentos para melhorar o ambiente para os donos levarem os cães para as ruas para andarem. E quanto à configuração das instalações, vamos melhorar o sistema e também vamos ainda continuar a escutar as opiniões das associações para melhorar os equipamentos. Quanto à proteção dos animais, quanto à questão da moldura penal ou da moldura das sanções na Lei de Proteção de Animais, uma vez entrada em vigor, ou seja, foi entrada em vigor em 2016 até 31 de outubro deste ano. Quanto aos casos de maus tratos, são raros ou ligeiros, são apenas 9, ou seja, de acordo com o regime previsto naquela lei, que contém não só normas penais, também normas administrativas ou normas sobre infrações. Em tempo oportuno vamos rever a lei, mas a lei agora implementada consegue alcançar os objetivos previstos. Quanto à implementação da medida de TNA, ou seja, captação e esterilização, depois de captar os animais, vamos esterilizá-los e depois é que vamos dispor aos cidadãos para adotá-los. Nestes últimos anos conseguimos alguns dados estatísticos sobre a adopção destes cães que deambularam nas ruas, ou seja, houve uma descida de 5,6% e o número a taxa de adopção mantém-se igual ao do período homólogo. E quanto à esterilização e captação dos animais, nós tomamos referência das experiências no interior da China e também averiguamos os impactos destes animais ao nosso meio ambiente, e por isso, quanto à implementação da medida de TNR plenamente em Macau, achamos que é inviável, e por isso vamos continuar tendo em conta a situação real, implementar medidas de captação e esterilização. E também queria responder às questões que omiti na última ronda. Quanto às instalações para crianças, quanto ao pavilhão de exploração para crianças, vamos concluir os trabalhos de concepção em 2026, depois vamos logo avançar com o concurso público, e se nos pergunta, vai avaliar o ratio entre espaços
crianças, nós vamos recorrer ao Iêmen para continuar a avaliar isto. E quanto a instalação de pavilhões ou equipamentos na praia de Mandoca, vamos tentar averiguar ou abordar esta questão, porque é pela primeira vez que, perto de Venceslau Moraes, nós vamos implementar este tipo de pavilhão. Nós vamos, depois de concretizado este pavilhão, vamos averiguar a taxa de utilização entre os dois aspectos. Quanto ao mercado vermelho, o terreno, estamos a avaliar ou está a recolher opiniões ou abordar com outros serviços públicos sobre a possibilidade de implementação destes tipos de equipamentos. Muito obrigado. Cada apoio, obrigado. Sim, agradeço a resposta dada pelo Sr. Secretário e os seus colaboradores. Eu queria que fizesse uma chega à minha questão colocada há pouco, em relação à reforma da administração pública. A minha atenção está, sobretudo, no seu impacto em relação aos funcionários públicos. E por muitas vezes, esse impacto está relacionado com a comunicação entre os serviços e os trabalhadores. Eu penso que o governo já ponderou sobre isso. E, como disse o senhor secretário, disse, se tivermos a legislação toda completa, já não havia necessidade de serviços de assuntos de justiça para tratar desses trabalhos. E, no entanto, é necessário haver uma colaboração entre as partes para nós conseguirmos atingir o objetivo da reforma. E, quanto à plataforma para o tratamento das opiniões da população, também vejo que tem se realizado inspeções e ações de vistoria e, assim, também foram lançadas novas aplicações eletrônicas. E quando nós temos um portal de aplicações, quando lançamos novas aplicações para esse efeito, nós temos que ver o que é que deve ser feito em concreto. Gostaria de ouvir mais sobre isso. Deputado Kong Anseng. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, há pouco a minha terceira questão já foi respondida quando à reforma da função pública e quando à conta única e o governo eletrônico, qual é a situação da atualização. Sobre a versão 3.0 da conta única, vai introduzir as funções interativas. Então, queria perguntar como é que vai ser esta função interativa. Não sei se o governo vai introduzir os elementos de inteligência artificial para promover ainda mais o desenvolvimento. Quanto ao governo, a reserva do governo eletrônico, quanto à base de dados, por exemplo, a computação em nuvem. Então, não sei se vai haver uma atualização deste centro de computação em nuvem. Acho que assim pode aumentar a eficiência do centro de computação em nuvem. Também posso partilhar alguns dados sobre este centro. Não sei se o governo já criou uma função de reserva para depositar os dados, porque pode haver alguns riscos. Então, o senhor secretário pode partilhar um pouco mais sobre isto? Deputado Lei Wencao, obrigado, Sr. Presidente. Há pouco o senhor secretário sobre as pessoas a tirarem objetos dos edifícios, o senhor secretário disse que vai ponderar a criminalização desses atos. Por que é que eu referi esta questão? Sim, agora mesmo atualmente, desde que haja danos, pode sancionar criminalmente essas pessoas, mas no atual regime não estamos a
criminalizar autonomamente este ato. E, portanto, nós podemos pensar sobre isso. E, para além disso, pode aqui haver uma agravante. Tudo isso nós podemos ponderar. E mesmo que não haja danos, a lei em vigor não criminaliza e apenas só se sanciona a pessoa por 600 patacas. Mas nós também podemos ponderar aumentar a sanção, bem como pensar em criminalizar esses atos. Vamos ver se podemos chegar a um consenso dentro da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado pela sua resposta dada. E também obrigado pela senhora diretora pela resposta dada. Quanto à reestruturação dos órgãos consultivos, se é possível, já obtive uma resposta, mas quanto ao desenvolvimento profissional dos funcionários, não sei se pode adiantar mais informações. Queria também obter esclarecimentos do senhor secretário sobre o seguinte, que os órgãos consultivos conseguem captar as opiniões dos cidadãos, também permite uma interação bidirecional entre o governo, os órgãos consultivos e os cidadãos. Também antes participei nos órgãos consultivos, dar a conhecer aos cidadãos o funcionamento dos órgãos consultivos é muito importante. Antes eu também participei no órgão consultivo do IAM, que conseguimos saber mais ou menos a estrutura governamental ou a estrutura dos órgãos consultivos. Normalmente, os membros que compõem os órgãos consultivos são profissionais, funcionários. Através das reuniões há uma interação entre as três partes e por isso conseguimos dominar muito bem. Durante as reuniões também os funcionários ou os profissionais nos ensinam a dar conhecimentos com o governos e por isso também conseguimos detectar que existem problemas municipais na cidade de Macau. E com isto conseguimos usar todos estes problemas como tema da intervenção antes da ordem do dia e também há nos estatutos desses órgãos que normalmente cada mês vai ser organizada uma reunião e para melhor nós ter tempo para preparar as reuniões, mas mais tarde, com o desenrolar dos tempos, vão ser convidados os serviços públicos para participar nas reuniões para prestar esclarecimentos sobre os problemas existentes na sociedade. Deputada Luí Iven, obrigada pela apresentação do presidente do IAM e também vejo que tem sido feito um trabalho para esses espaços caninos. E também essas medidas também têm um efeito favorável para os donos dos animais de estimação e, entretanto, em relação às novas zonas urbanas, será que não vamos ter esses espaços para esses animais de estimação, cães e gatos e também, por exemplo, zonas com bebedouro para animais de estimação e para o passeio desses animais. E em relação à segurança alimentar, queria perguntar ainda sobre o seguinte, é que nas escolas, muitas vezes, há um fornecimento de comidas e de alimentos por certas fábricas e em relação a essas irregularidades que têm acontecido no passado, o governo vai divulgar esses dados e depois será que no concurso público para fornecimento desses alimentos ou comidas para as escolas o governo vai ter em conta o que aconteceu no passado em termos de irregularidades e como é que nós vamos depois garantir melhor a proteção e depois
tomar medidas mais claras e transparentes para melhor supervisão do público. Senhor Secretário, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pelas questões levantadas. Quando a questão levantada pelo deputado Lamanoae sobre o pessoal judiciário, nomeadamente a sua procura e a formação, temos alguns números para partilhar. Em 2002, o governo já realizou 6 edições de curso de formação e estágio, com o número de participantes de 68 pessoas, para manter o intercâmbio e a comunicação com os magistrados. Quanto ao pessoal judiciário, desde 2004, já concluiu 5 edições de curso de formação dos oficiais judiciais, com o número de participantes de 346. Agora contamos com 58 pessoas. Dentro de 5 anos, já vamos enfrentar uma vaga de abusenação. Por isso, a partir de 2004, temos já 58 pessoas. E isto vai ser concluído em 2026. Temos escrivão senior, escritura. Portanto, vamos fazer uma análise e avaliação. Além disso, também realizamos os workshops. Portanto, quanto aos assuntos da zona de cooperação aprofundada, também temos os números, mas não vou partilhar agora. Quanto à questão levantada pelo deputado Lau Jing-ai, quanto aos serviços administrativos transfronteiriços, se calhar vou fazer um complemento. Quando é essa questão, na Avenida de Venceslau Moraes, temos 120 serviços que não precisam de passar a fronteira para o seu tratamento. No novo bairro de Macau, também já instalamos 3 quiosques com 157 serviços prestados. Quanto aos serviços à distância, os serviços governamentais entre Hanjin e Macau também podem permitir aos residentes tratarem os serviços sem passar a fronteira. Portanto, estamos sempre a aumentar a eficiência e no futuro vamos sempre melhorar esses serviços. Além disso, sobre a conta única, nomeadamente a versão 3.0 e os serviços integrados, vou passar a palavra à minha colega diretora. Obrigado, Sr. Secretário. Senhores deputados, sobre a governação eletrónica, conta única, vamos passar para a versão 3.0 e desde o passado até agora vamos levar, em princípio, a qualidade. Isso é o mais importante. Atualmente temos muitas funcionalidades na conta única, cerca de 480, mas muitas vezes quando vou pesquisar há alguma dificuldade e, portanto, na próxima fase vamos introduzir mais funcionalidades inteligentes na conta única para que os cidadãos possam utilizar melhor a conta única através da IA.
E as funções mais utilizadas vão aparecer logo no início e depois o sistema vai saber quais são as funções mais utilizadas, ou porque vai nos avisar se quando o nosso documento de identificação, o nosso passaporte vai expirar do prazo. E também vai ter uma funcionalidade onde possamos utilizar a função da voz, falar com a conta única e ele responder. E a conta única, para além disso, já disse que tinha muitas funcionalidades e vamos pensar no papel do utilizador e utilizando os dados para que os cidadãos não precisam de correr para muitos serviços, nomeadamente tendo em conta as funcionalidades para o pedido de certidão de nascimento ou até pedido de outras licenças, para que os cidadãos não precisam de deslocar-se aos serviços públicos e tratar tudo na conta única. Por exemplo, no registro de nascimento, geralmente engloba 3 serviços públicos, mas os cidadãos agora podem tratar tudo na conta única. E na certidão pedir certidão de nascimento, agora também podemos pedir o subsídio para as crianças. E, portanto, aqui já é um conjunto de serviços que disponibilizamos aos cidadãos. Disponibilizando assim ainda melhor os nossos serviços eletrónicos à população. E mais ainda, quanto ao deputado Leung Po-yu, que falou sobre o tratamento das opiniões recolhidas junto dos cidadãos e dar a conhecer aos resultados o feedback dessas opiniões. Os cidadãos podem apresentar as suas opiniões aos serviços públicos para melhorar os serviços prestados ao público. Há algumas opiniões que são pessoais, não podemos divulgar, mas o governo pode, por exemplo, depois de tratar das queixas, de um modo, uma visão global, pode transmitir os feedback aos cidadãos. Isto também não há qualquer problema. E quanto aos casos de tirar objetos em pisos altos no chão, no futuro, se nós queremos criminalizar isso, há um aspecto muito importante que temos em conta. Se não há danos materiais ou patrimoniais, então como é que nós criminalizamos este tipo de ato ou este tipo de infração? Porque no interior da China ou Hong Kong, se não se verificar danos patrimoniais, pessoais ou não há danos à vida, isto quer dizer que é uma responsabilidade rigorosa. Por exemplo, quando causar perigo ao interesse público, então pode ser criminalizado. Em Hong Kong, se não verificar danos de vida ou patrimoniais, então não há resultados, então é criminalizado. E por isso, no futuro, temos de chegar a um consenso social. É que nós podemos avançar com a criminalização. Não é de trabalhar de forma qualquer ou livremente nisso. Temos de chegar a um consenso, é que podemos avançar com a criminalização. Quanto à segurança alimentar, que é uma questão que foi levantada pela deputada Lo Yuen, eu vou passar a palavra ao presidente. Tchau. Sim, obrigado, Sr. Secretário. Em relação à matéria sobre a segurança alimentar, em relação às ocorrências relacionadas com a segurança alimentar nos estabelecimentos escolares, o Instituto de Operações Municipais tem vindo a acompanhar o trabalho que tem sido feito em termos de fornecimento de comidas para as escolas, e temos feito anualmente mais de 7.000 vistorias, inspeções. E se nós iremos ou não realizar ações de inspeção aleatórias, nós temos que ver o seguinte: normalmente nós fazemos o trabalho de forma inesperada e nós temos já alvos determinados para a inspeção. Mas há casos em que a comida é confeccionada nas escolas, outras são confeccionadas nas fábricas.
Em relação aos estabelecimentos industriais responsáveis pelo fornecimento, nós, é como nas unidades de restauração, fazemos a inspeção de forma inesperada. E agora, em relação aos estabelecimentos e ações de formação para esses trabalhadores, nós temos realizado esse trabalho e, portanto, em relação à revisão da lei, nós também temos de ter em conta a realidade. Deputado Hanley Kay. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, boa tarde. No relatório da SLAC, na tutela, a reformar com firmeza, elevar a eficiência e enfrentar juntos os desafios para promover a diversificação. Então, a tutela da administração e justiça, de acordo com o relatório da SLAC, vai combinar com os trabalhos prioritários para desenvolver melhor a comunidade. Então, queria perguntar sobre o seguinte: quando o reordenamento, por exemplo, o melhoramento das drenagens, isto tem a ver com a qualidade da vida da população e a saúde. Este problema tem afetado a vida da população, por exemplo, o entupimento das drenagens, o problema de mosquitos, tudo isto. Não sei se o governo vai criar um mecanismo de reordenamento sobre esta questão, porque a DSSU, os serviços das obras públicas são responsáveis por esta área, porque a rede de esgotos tem a ver com a vida da população, mas também tem a ver com a prevenção de catástrofes. Além disso, quando aos mosquitos e roedores, temos já a experiência de prevenção da febre de dengue, da chikungunya. Então, não sei se o governo vai aplicar as técnicas de prevenção para prevenir os riscos de mosquitos e roedores. Não sei se o governo vai criar mais pontos de recolha ou captação de ratos e vai aumentar o número de inspeções. Não sei se o governo vai introduzir maneiras mais científicas para eliminar os ratos de uma forma mais contínua, para prevenir a prevenção de doenças, nomeadamente em colaboração com os serviços diferentes. Aliás, quando a zona de lazer da Zona Norte, em 2026, o governo já tem um plano para reordenar 8 zonas de lazer. Então, como é que o governo pode garantir que essas zonas podem ter as instalações diversificadas? Porque o governo adotou o conceito de ser inclusivo. Agora está mais concentrado para o bem-estar das crianças. E no passado, as instalações verificamos que essas instalações foram adquiridas do exterior e não correspondem ao nosso hábito ou ao nosso uso. E depois de ficar danificadas essas instalações, temos que esperar pela manutenção e reparação. Então, como é que podemos prevenir e evitar essa situação?
Estamos a viver numa sociedade inclusiva. O governo já planeou para introduzir as instalações inclusivas para facilitar a vida dos deficientes e dos grupos vulneráveis e para evitar que a atualização ou melhoramento das instalações causarem problemas a essas pessoas. Quanto ao reordenamento do regime jurídico, de acordo com a SLAC, vai rever o regime de segurança social e do Fundo de Previdência Central, não obrigatório. E isto tem a ver com a zona de Hanjin. Para os residentes de Macau que estão a trabalhar e estudar em Hanjin, então essas pessoas também são considerados como as pessoas de Macau. E quando é que o governo vai incluir essas pessoas para facilitar a sua vida, por exemplo, em alguns procedimentos administrativos? Além disso, quanto aos serviços inteligentes, no LAC refere-se ao mecanismo de renovação de capacitação inteligente. E o governo vai criar uma plataforma no terceiro trimestre do próximo ano. Então, como é que o governo vai criar um ambiente que facilita a vida da população e dos empresários? Quanto à eficiência e a avaliação do desempenho para o tratamento das opiniões da população, qual é a maneira que o governo vai adotar para resolver os problemas nucleares, para aumentar a eficiência no tratamento das opiniões da população? Não sei se o governo pode quantificar e avaliar esse tratamento das opiniões, para além de melhorar o desempenho do pessoal da direção e chefia, mas também tem que aperfeiçoar esse mecanismo e aumentar a consciência de servir bem à população. Espero pela resposta do Sr. Secretário e pelos membros do Governo. Obrigado. Deputado Wong Kah-leun. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Macau e Hanjin estão ligados intimamente. Muitos residentes de Macau estão a viver ou a trabalhar em Hanjin, portanto, necessitam muito de serviços transfronteiriços. A sua tutela, como vai promover essa interligação com a zona de cooperação, de fato esse trabalho está a ser feito, desde os quiosques de atendimento ao público em Hanjin, e como também os serviços administrativos de Hanjin podem ser tratados em Macau e vice-versa. Tudo isso está relacionado com a conveniência dos cidadãos em Hanjin. No entanto, ainda há muitos pontos ainda por melhorar, nomeadamente o reconhecimento dos documentos oficiais. Isso também é muito importante. Isso também são questões que a sociedade está muito preocupada. Portanto, tendo em conta os resultados que obtivemos, nós temos que continuar a avançar nos serviços transfronteiriços para que a integração Macau-Hanjin possa beneficiar cada vez mais os nossos cidadãos. Aqui tenho várias questões.
Primeiro, nos últimos anos, tendo em conta a integração da zona de cooperação, bem como o desenvolvimento da Grande Bahia, cada vez mais cidadãos estão a viver ou a trabalhar na zona de cooperação e na Grande Bahia. E o governo tem vindo a integrar os serviços nessas regiões. Então, senhor secretário, será que os cidadãos que estão a viver nestas zonas, quais são mais serviços que vamos implementar em relação à disponibilização desses serviços transfronteiriços? E atualmente, como muitas pessoas residem em Anqing, eles também querem levar os seus animais domésticos para levarem os seus animais para passarem a fronteira sem precisar de passar pela inspeção sanitária. Será que o senhor secretário pode nos apresentar quais são esses resultados? Será que poderá no futuro haver mais conveniência em relação à passagem de fronteira de animais domésticos? O governo também implementou na conta única o bilhete de identidade digital na conta única. E utilizando este bilhete de identidade digital, podemos tratar de muitos procedimentos. Então, senhor secretário, pode nos esclarecer em que mais serviços podemos utilizar o nosso bilhete de identidade digital? E, para além disso, será que também as empresas privadas também podem aplicar e utilizar esse bilhete de identidade digital? Muito obrigado. Senhores deputados, vamos fazer uma pausa. Vamos continuar às 3 da tarde.